abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Por favor, abra sua Bíblia. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, você vai abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 24. Por favor, localize o texto. Colossenses, capítulo de número 1, versículos 24 ao 29. Então, por favor, este é o texto que estaremos hoje meditando, estudando. Então, prepara a sua Bíblia, você que nos assiste. Quem quiser fazer anotação, prepara papel, caneta para fazer a anotação. E nós estaremos estudando agora. É o momento de meditarmos na palavra. Se você estiver fazendo alguma coisa agora, pare agora de fazer. Se você puder fazê-lo assim, pare e dê um pouco mais de atenção ao que Deus deseja falar conosco nessa noite, através da sua poderosa e maravilhosa palavra. Colossenses capítulo 1, os irmãos localizaram, pode dizer amém? A partir do versículo 24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Senhor, nós queremos neste momento orar a Ti e agradecer a Ti pela leitura desta palavra e pedir ao Senhor que nos instrua, que nos ilumine, que nos oriente, que possamos, Senhor, sermos instruídos por esta palavra, iluminados por esta palavra, agraciados por esta palavra, que os nossos corações estejam quebrantados e os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, queridos. Nós vamos então estudar essa palavra, Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo de número 24. Acompanhe comigo cada detalhe desse texto, que é importante demais para a nossa vida. Paulo está escrevendo, e ele, ao escrever no versículo 24, ele diz assim: regozijo-me. A gente precisa entender alguns termos bíblicos que não são muito usados no nosso contexto. Regozijo-me. Regozijo é uma alegria intensa e interna. É alegria na alma. É uma alegria que não é aquela alegria muito produzida externamente, mas é uma alegria que é produzida no interior, na alma. E ele diz assim: regozijo-me agora, neste momento eu estou me regozijando. Agora a gente já pensar no seguinte: Paulo, ele está em uma prisão, ele não sabe se será solto, provavelmente ele será condenado à morte. Paulo está vivendo um momento difícil da sua vida, encarcerado numa prisão. E interessante que mesmo passando por aquela situação tão complicada, por um momento tão difícil da sua vida, ele diz que está regozijando. A grande pergunta que a gente faz quando a gente estuda é: como pode alguém que está vivendo um momento tão difícil, como pode alguém que está passando por um momento tão difícil conseguir experimentar alegria? Alegria no momento de crise.
Alegria em um momento. Por isso que eu estou falando, não é a alegria que se estampa em um rosto, dando sorrisos ou gargalhadas, qualquer coisa disso. Não, é uma alegria interna, é uma alegria da alma, é uma alegria que vem do interior. E Paulo estava dizendo, em outras palavras, que a prisão, que aquele momento difícil não lhe roubou a alegria de ser crente, não lhe roubou a alegria de estar na presença de Deus, não lhe roubou a alegria de ser um cristão, não lhe roubou a alegria de servir a Deus. Ele não está ali amaldiçoando Deus, ele não está reclamando com Deus, ele não está questionando a Deus, não, ele está declarando que ele está experimentando na alma um regozijo, há uma alegria intensa que rege a alma de Paulo naquele momento de sofrimento. E é isso que nós precisamos pedir a Deus. Às vezes nós precisamos aprender com o sofrimento. Às vezes Deus não quer nos livrar do sofrimento. Na maioria das vezes não. Deus quer que a gente aprenda no sofrimento ter alegria, alegria em meia dor, alegria em meia luta, alegria em meia prova, alegria em meia aflição. E isso só pode ser produzido por uma pessoa, Jesus. É o único que pode produzir em nós alegria no meio da tempestade, alegria no meio da aflição, alegria em meio à dor, alegria em meio à decepção, alegria em meio às tristezas dessa vida. Ele produz uma alegria interna, que sustenta a nossa alma e que não deixa a gente tomar decisão desesperada, uma decisão impensada. Essa alegria nos mantém vivos, esta alegria que não permite que nós venhamos dar cabo à nossa vida, tirar, porque é uma alegria que nos sustenta em meio à dor. Ele diz, regozijam-me agora naquele momento que ele está ali vivendo, no que padeço por vós. Olha, mesmo padecendo pela igreja, porque quando ele diz padeço por vós, ele só está preso por causa do evangelho. Ele está preso por causa, ele não está preso porque ele roubou alguma coisa de alguém, ele não está preso porque ele é um malfeitor, fez alguma coisa de errado. Não, ele está preso por causa da igreja, ele está preso por causa da mensagem que ele pregava, ele está preso porque ele prega uma mensagem que o Império Romano não aceita, dizendo que Jesus é o único Senhor. E isso é crime em Roma, porque para Roma só existe um Senhor. Para Roma o Senhor é César, César é o Senhor. Então os imperadores romanos, que eram os Césares, eles eram chamados de Senhor, Senhor, Quírios. Para Roma só tem um Senhor, e se alguém proclama um outro Senhor no território romano, é digno de crime. E Paulo tem uma mensagem, qual? Só existe um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. E por ele proclamar isto, ele é condenado, ele é preso. Que tipo de Senhor é esse? Em Roma não existe, só existe um Senhor. O Senhor é Nero. Quem era o imperador da época de Paulo? Nero, o tão cruel Nero, que matou a própria mãe para assumir o poder de Roma. O homem era um carnificina, o homem era um violento, louco, insano. Conta-se os anais da história que Nero atirou fogo em Roma e queimou toda a cidade para o seu próprio prazer. Era insano, era louco, e Paulo está preso ali, mas nem aquela prisão roubou de Paulo a alegria, aquela prisão não roubou de Paulo a esperança, aquela prisão não roubou de Paulo o desejo de servir a Deus. Então ele diz, regozijam-me. Em outras palavras, a prisão não roubou minha alegria, regozijam-me agora no que padeço por vós, pela igreja, e na minha carne ali é corpo físico, ser humano, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Por que ele diz cumpro o resto das aflições de Cristo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, e ele sofre pelo corpo que é o corpo de Cristo. Por isso que ele diz, cumpro o resto das aflições. As aflições maior, Cristo levou, mas o corpo que está na terra, que é de Cristo, continua padecendo, continua sofrendo. É a igreja do Senhor que continua nesta terra sofrendo, mas um dia esse sofrimento acaba, porque o Senhor vai levar a sua igreja, e quando o Senhor levar a sua igreja, acaba o sofrimento. Quem pode dizer glória a Deus aí? Então ele diz, cumpra o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é que dirige, Cristo é que governa,
Cristo que dá a última palavra. E nós somos os membros do corpo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. Eu costumo dizer no culto de doutrina que não existe membra. Eu já vi irmãos falando, eu sou membro daquela igreja. Não existe membra, porque no corpo só tem membros. Então mesmo que você seja uma irmã, você é membro da igreja, membro da casa do Senhor, membro. Quem aqui é membro desta igreja, deste corpo? Membro do corpo de Cristo, membro deste corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, e nós somos membros deste corpo. Quem pode dizer glória a Deus aí? Oh, aleluia. Então nós, como membros desse corpo, sofremos. Por quê? Porque nós representamos quem na terra? O próprio Cristo. Nós representamos o corpo de Cristo na terra. Então, assim como Cristo padeceu, sofreu, nós também sofremos. E Paulo diz, eu sinto prazer por isso, por sofrer pelo corpo de Cristo, por sofrer pela igreja de Cristo. Será que hoje ainda Deus levanta homens e mulheres que querem sofrer pela igreja de Cristo? Que querem padecer pela igreja de Cristo? Porque muita gente não quer sofrer pela igreja, não quer padecer pela igreja. Não. As pessoas querem extrair da igreja benefícios. Mas eu quero saber quem quer sofrer pela igreja. Porque Paulo está dizendo, eu sofro pela igreja e tenho o prazer de sofrer por esta igreja. Quem está me entendendo, diga glória. Que Deus levante obreiros que queiram sofrer pela igreja. Que Deus levante homens e mulheres que queiram sofrer pela igreja. Que Deus levante homens e mulheres que estejam dispostos a sofrer pela igreja. Que não estejam apenas buscando uma posição na igreja, mas que estejam dispostos a sofrer pela igreja. Porque o que não falta é gente buscando posição na igreja, quer aparecer, quer subir no púlpito, quer se mostrar, quer mostrar seus dons. Mas Deus está procurando quem quer sofrer pela igreja. Quem aqui quer sofrer pela igreja? Quem está me assistindo e quer sofrer pela igreja, meu irmão? Glória a Deus. Cuidado para você não querer outra coisa a não ser sofrer pela igreja. Porque Paulo diz, eu me regozijo, tenho um prazer de sofrer pela igreja. Então, irmãos, na vida cristã, a partir do momento que a gente é de Cristo, que a gente faz parte do corpo de Cristo, somos membros, vamos sofrer. Tem até uma igreja aí que botou uma grande placa na porta dela, chega de sofrimento. Só se você deixar de ser cristão. É um convite para se desviar. Chega de sofrimento é um convite para se desviar. Porque o próprio Jesus nos ensinou o seguinte, no mundo tereis aflições, sofrimento. O próprio Jesus ensinou isso. Então, o fato de você ser cristão não vai te blindar do sofrimento. Muito pelo contrário, vamos sofrer. Por quê? Porque somos crentes. Porque somos de Jesus. Então não vai para essas igrejas que está escrito assim, chega de sofrer, venha para cá e pare de sofrer. Cuidado, não vá para lá não. Porque é um convite para se desviar. Porque na verdade quem vai para Jesus é um convite para o sofrimento. É morrer para o mundo e nascer para Deus. É recusar o mundo. E isso vai gerar sofrimento. Você vai ter inimizades. Vai ter gente que não vai mais gostar de você. Vai ter parentes que não vão querer falar mais com você. Por quê? Porque você virou crente. Porque você é agora de Jesus. E o que está em você, a luz que está em você, incomoda muita gente, e isso de repente vai causar sofrimento em você. Ser crente é isso. Ser crente é isso. Então, quem quer ser de Jesus, não espere um mar de rosas, não espere uma vida de calmaria, não, haverá sofrimento. Vou mostrar para vocês na Bíblia, vamos ver na Bíblia, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou provar para você na Bíblia o que eu estou falando, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, de repente estão lá no Facebook precisando ouvir isso, porque hoje tem um falso evangelho, apresentando um falso evangelho, que as pessoas não precisam mais sofrer, que não tem mais sofrimento, vem para Jesus que acabou o sofrimento. Vem para Jesus que acaba a luta. Vem para Jesus, isso é mentira, isso não existe. Muito pelo contrário, os nossos irmãos lá do passado, quando se tornavam cristãos, eram queimados vivos, eram decapitados, eram cerrados, perdiam seus bens. Era ir para Jesus e o sofrimento começava. E hoje mudou-se o evangelho. Apresenta-se um novo evangelho. Qual? O evangelho da prosperidade. O evangelho que você vem para Jesus e você vai ficar rico. Vem para Jesus que você vai ser próspero. Vem para Jesus que você vai ficar milionário. Vem para Jesus que tu vai ser cabeça e não vai ser cauda. Isso é mentira. O verdadeiro evangelho é um chamado ao sofrimento, é um chamado à renúncia, é um chamado a morrer para o mundo e nascer para Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. E eu vou provar na Bíblia. É pena que o tempo não é tão extenso, mas 2 Timóteo capítulo 3, bota na tela aí, versículo de número 12, diz assim. 2 Timóteo capítulo de número 3 e versículo 12, acompanhe comigo o que diz esse texto. E também
todos, sem exceção, todos os que piamente é que querem viver com fidelidade, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então é todos, não tem exceção. A partir do momento que eu sou de Jesus, vai ter perseguição, vai ter aflição, vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, vai ter batalha, vai ter pedrada, vai ter varada, vai ter açoite, vão falar mal de mim, eu vou ter, mas não tem problema, o Senhor está comigo, Ele está comigo. Ele nunca disse que nós não teríamos problemas, mas Ele disse uma coisa que me faz vencer qualquer problema: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso me garante a vitória. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir aflição. Por quê? Porque Jesus disse que vai estar comigo. Mas olha o versículo seguinte, o 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Quem são os enganadores? Que pregam outra coisa, que ensinam outra coisa. Tá? Então Paulo escreve a Timóteo, bota lá o versículo 12 de novo, Gabi. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Não deixa ninguém te enganar, não. Não permita que ninguém te engane, não. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. E hoje é estudo da Bíblia, só vai ficar comigo aqui quem quer realmente estudar a palavra. Atos capítulo 5, versículo 40, diz assim o texto. Acompanhe comigo, por favor. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Por que eles apanharam? Por que eles sofreram? Porque eles estavam falando o quê? Porque eles estavam roubando? Não. Porque estavam fazendo mal para alguém? Não. O que incomodava aquela sociedade é que eles falavam no nome de Jesus. Eles pregavam no nome de Jesus. E ao fazer isso, chamaram eles, os apóstolos, deram uma surra neles, bateram neles demais. Por quê? Porque eles estavam falando no nome de Jesus. E isso incomodou o inferno. Isso incomodou os religiosos. Isso incomodou a todos. E eles apanharam por causa disso. Aí está pensando que eles voltaram para cá desanimados. Sabe uma coisa? Eu não quero mais ser crente, não. Sabe uma coisa? Ser crente é muito difícil. Sabe uma coisa? Eu não quero mais saber de Jesus, não. É muita luta, é muita prova, estou todo machucado. Não. Olha o que diz versículo 41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Meu Deus, eles saíram alegres. Que bom, apanhamos por causa de Jesus. Nós apanhamos por causa de Jesus. Nós sofremos por causa de... Gente, eu não sou digno de sofrer por causa de Jesus. Olha, eu estou todo machucado, que eu vou dar um cu de ação de graça, que eu levei uma coça por causa de Jesus. Oh, coisa maravilhosa. Gente, isso parece loucura. Isso parece loucura. Nos nossos dias, os crentes, qualquer coisinha, vou sair da igreja. Pastor falou alguma coisa, não quero mais saber da igreja. Estou muito chateado com o pastor, porque por causa disso, queria ser atendido naquele dia, não fui atendido. Queria receber uma visita, não foi. Queria isso, não foi. Vou sair da igreja. Meu irmão, os crentes no passado apanhavam, eram açoitados e falavam: ai, meu Deus, que alegria. Pastor, hoje eu apanhei. Apanhou, rapaz, todo cheio de hematoma, apanhei. Estou alegre, porque eu estava pregando de Jesus, falando de Jesus. Me bateram, me açoitaram. Estou alegre da vida, porque eu nem sou digno de apanhar por Ele, e apanhei por Ele hoje. Isso é loucura, gente. Era isso. E olha o que diz o versículo 40. Aí está pensando que eles falam: não vamos mais pregar, não. Já tomamos uma surra, apanhamos, sabe uma coisa? Vamos parar de falar de Jesus, porque senão a gente vai apanhar de novo. Olha, estou cheio de vergão, estou todo machucado, estou todo dolorido. Mas olha o versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Vamos parar? Não vamos parar. Pode nos bater, pode nos ameaçar, pode vir luta, pode vir aflição. Eu vou continuar servindo a Jesus, vou continuar pregando Jesus, vou continuar anunciando Jesus, vou continuar ensinando. Não vai me parar. Meu Deus, que geração é essa que a gente vive hoje, de mimimi? Qualquer coisa ela não quer mais saber de igreja, qualquer coisa
depois não quer mais saber de ser crente. Olha um testemunho de alguém na TV que caiu. Meu Deus, eu não vou mais ser crente porque fulano. Ei, meu irmão, nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos voltar aos primórdios da fé, onde os nossos irmãos morriam por Cristo e não abandonavam a igreja. Geração mimimi que a gente está vivendo, uma geração de açúcar. Uma geração que não falta qualquer coisa, quer se desviar, quer sair, quer abandonar, não quer mais saber de Jesus, não quer saber de igreja. Mas nós temos aqui exemplo na Bíblia de homens. Olha o que diz 1 Pedro. Desculpe se eu ofendo alguém com esta palavra. Se alguém está na internet dizendo essa mensagem é muito dura, pode pular, pode procurar outra live. Se você achar que essa mensagem é muito dura, me perdoe por favor. Mas eu não vou deixar de falar o que Deus mandou eu falar aqui nesta noite. Talvez tenha alguém precisando ouvir esta palavra. 1 Pedro capítulo de número 4. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo de número 4. Olha o que diz a Bíblia. 1 Pedro capítulo de número 4. De repente você vai encontrar em outra live alguém dizendo é só vitória, é bênção para a tua vida. Hoje está descendo a chave, hoje está descendo o envelope. Mas eu estou aqui com uma mensagem do Evangelho para a tua vida, uma mensagem forte de Deus para a tua alma, para te sustentar nesse tempo de pandemia, para te sustentar nesse tempo de crise, onde um monte de gente está desviando, um monte de gente está se esfriando, um monte de gente está se afastando. Eu estou aqui com alimento para a tua alma nesta noite. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 15. Acompanhe comigo o que diz esse texto. 1 Pedro 4,15 diz assim: que nenhum de vós, Pedro está escrevendo para os crentes, que nenhum crente, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão. Ou seja, que nenhum de vocês sofram por causa de atitudes erradas. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão. Ou seja, Pedro escrevendo para a igreja diz para os crentes: eu espero que nenhum de vocês sofram por causa de atitudes erradas, por causa de atitudes que fizeram erradas, tá? Olha lá, ele vai relacionar: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócio alheio, que se mete na vida dos outros, que faz coisa errada. E Pedro diz que nenhum cristão padeça por isso. Mas olha o versículo 16: mas se padece como cristão, se você está padecendo, sendo afligido por injusta causa, porque você é crente, porque você é servo de Deus, porque você é fiel, não tenha vergonha disso, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. Se está padecendo porque está fazendo coisa errada, o problema é seu. Mas se está padecendo porque você vive na verdade, porque você é fiel, porque você é crente, porque você é temente, e isso está fazendo você padecer, não tenha vergonha, antes dê glórias a Deus, dê glórias a Deus, glorifica a Deus nesta parte. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então quem serve a Deus fielmente vai padecer também. E não tem que ter vergonha por isso não. Tem que ter vergonha se estiver padecendo por coisa errada que fez. Está padecendo porque fez alguma atitude errada, fez alguma coisa errada e está padecendo. Aí você tem que ter vergonha como cristão. Agora, se você está vivendo uma vida de fidelidade a Deus, servo fiel, e mesmo assim você está padecendo, não tenha vergonha disso não. Os nossos irmãos lá atrás também padeceram e eram mais crentes do que qualquer um de nós aqui. E eles padeceram, e eles sofreram. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Então nós precisamos entender que se nós vivermos fielmente, irmã Simone, o fato de vivermos piedosamente, o fato de sermos crentes, porque tem muita gente, esse falso evangelho está arrasando com a mente de algumas pessoas, que colocam na mente o seguinte: se eu for fiel, se eu andar fiel, se eu for obediente, só vai ser bênção na minha vida, vai ser só vitória, agora é só vitória. Não é esse o evangelho. O evangelho nunca prometeu isso para nós. Jesus nos disse que mesmo sendo fiéis, nós sofreríamos, teríamos aflições. Olha o que diz o texto, pega a tua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 18, por favor. Pega aí, hoje é noite de estudo da palavra. Eu ainda estou no primeiro versículo e não tem problema, se não der, semana que vem a gente continua. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 18. Quem achou, diga amém.
Vai alimentando a tua alma, para quando a luta chegar, você fala, eu hoje aprendi sobre isso. Oh, aleluia. Capítulo 15 de João, versículo 18, diz assim: se o mundo vos aborrece, saibam disso, que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Aborrecer aí é afligir, é maltratar, angustiar. Jesus está dizendo, se o mundo está aborrecendo vocês, saibam que primeiramente ele me aborreceu. Versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Oh, aleluia, oh, glória. O mundo não gosta da gente, irmão. Diga para alguém, o mundo não gosta de você, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos de Jesus. O mundo aborreceu Jesus, o mundo também não gosta. Então não espere aplauso, não espere tapinha nas costas, não espere que o ímpio vai fazer grandes homenagens para você, vai te elogiar. Não, vai ter pedrada, vai ter perseguição, vai ter fofoca, vai ter calúnia, vai ter um monte de coisa. Mas tem uma coisa, Jesus está com a gente, o Senhor está com a gente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vão falar mal de você, vão tecer comentários infundados da tua vida, vão te criticar por tudo. Se você está vestido mal, vão te criticar. Se você se veste bem, vão te criticar. Se tu anda de carro velho, vão te criticar. Se tu anda de carro novo, vão te criticar. Se você anda sem maquiagem, vão te criticar. Se você se maqueia, não importa, vão sempre procurar alguma coisa para te atingir, para te entristecer. Mas tem uma coisa, Jesus está com a gente, Jesus nos anima. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Oh, aleluia. O problema não é o carro, o problema é você. O problema não é a roupa, é você que incomoda. É crente, é servo de Deus, é luz. E às vezes assim, incomoda a gente que está dentro da igreja. Gente perdido, gente sem salvação, gente desviado, na carne, que está dentro da igreja. José sofreu dentro da casa dele, tá bom? Caim sofreu, Abel sofreu dentro da sua casa com seus irmãos. Davi sofreu dentro da sua casa com seus irmãos. Sabe por quê? Porque tinha a presença de Deus. E a presença de Deus incomoda muita gente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aqui. Quem veio aqui nessa noite que está entendendo, diga assim, a presença de Deus incomoda muita gente, meu irmão. Incomoda. Você vai dizer, meu Deus, eu nunca fiz nada com aquela pessoa, nunca fiz nada com ela, mas se levantou de uma forma tão grande. Não se preocupe, Jesus também nunca fez mal para ninguém. E olha a história que fizeram com Jesus. Você quer ser melhor que Jesus? Jesus nunca fez mal para ninguém, nunca pecou. E olha o que fizeram com ele. O que nós esperaríamos sendo servos dele? Aplausos? Troféus? Esperaríamos que o mundo ímpio nos bajulasse? E deixa eu falar uma coisa. Quanto mais próximo de Jesus, mais a gente incomoda o mundo. Cuidado, quando as pessoas do mundo estão muito próximas de você. Tenha cuidado. Pode ser que a luz que está em você está deixando de brilhar. Porque quanto mais a gente brilha, mais a gente incomoda o mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui nesta noite? O versículo de número, eu li o versículo de número, capítulo 15, versículo 18, não é isso? 19 e 20. Olha o que diz o 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus diz, vocês não são melhores do que eu. Se a mim, como líder de vocês, fui perseguido, vocês também serão. Não espere outro caminho. Então a gente precisa ter essa condição. Olha o que diz João 16, 33. Põe na tela aí para mim, por favor. Texto que a gente já conhece, já leu tantas vezes. Mas olha o que diz esse texto. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo, 3 aflições. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim vocês vão ter paz.
No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Levante a cabeça. Eu venci o mundo. Oh, meu Deus. O que não falta é palavra para nos encorajar, né? Não espere, não. Você vai ser vai vir aflição. Vamos voltar lá no nosso texto de Colossenses. Vamos continuar em Colossenses. Esse foi o primeiro versículo, Colossenses 1, 24. Eu vou ler de novo para que vocês fixem bem esse texto. Diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Versículo 25, da qual eu estou feito ministro. Nós vimos isso na semana passada, que ministro é diáconos, é servo. Eu estou feito servo, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco. Então Paulo diz que é diáconos, é ministro, é servo de Deus, segundo a dispensação, Fernanda. Dispensação no grego é oikonomia, que gerou a palavra economia, que é oikonomia, pessoa encarregada de administrar os bens do seu senhor. Ele era o mordomo que prepara o alimento da casa e serve ao dono da casa ou aqueles que estão na casa. Paulo se coloca como mordomo da igreja. Ele foi contratado como servo desta casa, que é a igreja. E qual é a função de Paulo? É alimentar os que estão nesta casa. E ele diz: ei, da qual eu estou feito servo, ministro, segundo a dispensação. Ou seja, Deus me escolheu como mordomo desta casa para alimentar aqueles que pertencem a esta casa. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou chamado por Deus como servo para servir a mesa, para alimentar os que estão na casa. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje com você. Você está na casa, você está na igreja, você está no templo, você faz parte dessa igreja, você é membro desta igreja. E eu, como servo, ministro de Deus, estou aqui como despenseiro, como alguém que recebeu de Deus a incumbência de quê, pastor? De alimentar o rebanho, de preparar os nutrientes certos para que vocês tenham uma boa alimentação, possam crescer de maneira saudável. É esta a missão do pastor: alimentar o rebanho. Tem um monte de gente aí que faz, eu vejo igrejas, onde pastores não pregam, pastores não ensinam. A função primordial de um pastor, ele tem que manejar bem a palavra. E a função maior de um pastor é exatamente esta: alimentar o rebanho. Tem um monte de gente cedendo púlpito para pregadores que ficam pregando lá, acolá, nessas campanhas, durante a semana, campanha cá, campanha lá. Ei, a missão de um pastor de uma igreja é alimentar o rebanho. Deixa eu falar para alguém que está me ouvindo: se você pertence a uma igreja onde o pastor não alimenta o rebanho, saia dela, procure uma igreja onde tem um pastor que alimenta o rebanho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Procure rápido, porque a tua alma precisa de alimento. E é o pastor que recebe de Deus a responsabilidade, a dispensação para alimentar o rebanho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É o pastor que é o responsável para alimentar o rebanho. E Paulo está dizendo isso, que ele foi chamado, recebeu de Deus essa dispensação, não é, Fernanda? Que é para alimentar, é servir a mesa. Então o povo chega, a igreja vem, a noiva vem, e é o pastor que alimenta este povo. É o pastor que tem que servir alimento ao rebanho. Ele não produz o alimento, porque o alimento vem do céu. Ele prepara o alimento e entrega ao rebanho. Quem está entendendo isso, levanta a mão para o céu. Está sendo alimentado nesta noite. Diga glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Versículo 26 diz assim: Paulo diz que ele tem que cumprir a palavra de Deus. Está no versículo 25, põe na tela e diz assim: do qual eu estou feito ministro, versículo 25, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco. Ou seja, Deus me chamou para ser um dispenseiro da graça, para vos alimentar, para cumprir o quê? Para cumprir a palavra de Deus. Então Paulo entende que a missão de um pastor,
ao cumprir a palavra, é de alimentar o rebanho. Ele recebeu de Deus essa incumbência. No versículo 26 ele diz assim: e o que este pastor vai trazer de alimento? Ele vai revelar à igreja, no versículo 26 ele diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Deixa eu explicar para vocês que estão aqui de forma bem objetiva. Paulo diz que existe um mistério. O que é mistério na Bíblia? No meio pentecostal se fala muito de mistério. Está arriscado perguntar para um crente e perguntar para ele o que é mistério, nem ele sabe. No meio pentecostal se fala muito de mistério. Irmão, eu tenho um mistério para te entregar. Eu tenho um mistério para falar contigo. Nem sabe o que é mistério. Eu vou dizer o que é mistério. Mistério, a palavra grega é mysterion, que significa uma verdade oculta em Deus, que foi revelada, que já foi revelada nas Escrituras. Isso é mistério. Mistério, a palavra é mysterion, é uma verdade de Deus que está oculta e que foi revelada nas páginas das Escrituras. Isso é mistério. Mistério é isto: uma verdade oculta, escondida em Deus. Deus não revelou no passado, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus decidiu revelar este mistério. Isto é mistério, uma verdade oculta em Deus, escondida em Deus, e que no tempo certo Deus decidiu revelar através das Escrituras. Paulo diz que existe um mistério que esteve oculto, escondido, desde todos os séculos, ou seja, desde o passado, desde o que o mundo é mundo. Paulo diz que existe um mistério oculto, existe uma verdade escondida em Deus, durante todas as gerações, e que agora, no tempo que Paulo está, foi revelada, foi manifesto aos crentes, aos santos. Quem são os santos? Os crentes em Jesus. Então Paulo está dizendo: eu tenho um mistério para entregar. Quem gosta de mistério, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Quem gosta de mistério? Ei, Paulo está dizendo: eu tenho um mistério para entregar para a igreja. Este mistério estava escondido em Deus há muito tempo. Durante séculos e séculos e séculos, essa verdade foi escondida, oculta em Deus. E agora Deus decidiu revelar esta verdade. Não vai para o versículo seguinte, não. Tem gente que já está louco para ir no versículo seguinte para descobrir qual é o mistério. Então Paulo está dizendo que existe um mistério que há muito tempo Deus esconde e que decidiu revelar. Revelar para quem? Para os santos. Não revelou para o mundo, não revelou para os ímpios, não revelou para os gregos. Decidiu revelar para os crentes, para os santos. E que mistério é esse? O versículo seguinte diz, versículo de número 27, aos quais Deus Ele desejou, Ele quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Esse mistério é permeado de riqueza, é permeado de glória. A riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre todos os povos, além dos judeus, todos os demais povos, os gentios, qual é o mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Espera aí que eu vou explicar. Qual é o mistério, Paulo? O mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Espera aí, deixa eu explicar para vocês, para que vocês entendam. Paulo diz, tem um segredo, Deus tem um mistério, há muito tempo. E qual era o mistério? Era Cristo. Cristo era o grande mistério de Deus, que Ele queria revelar ao mundo, tá? Então quando a gente pensa nessa questão de Cristo em vós, é porque Paulo diz assim, o grande mistério de Deus, irmã Simone, sabe qual era? É que Deus tinha em seus planos, já arquitetado o quê? Que Cristo, o Messias, viria, estaria na terra, andaria entre nós, e não apenas isso, moraria em nós, habitaria no ser humano, não apenas nos judeus, nos filhos de Abraão, mas que
todo mundo que o quisesse o receberia, teria ele em si, ele seria Cristo em vós, esperança da glória. Existe. Então preste bem atenção, isso é muito forte, porque Paulo, ele diz assim, Deus tem um mistério em Deus, e esse mistério é o seguinte, parece que Paulo tem em mente assim, Deus sempre quis, Vanderlei, estar no meio do seu povo. Preste bem atenção, no passado, Deus habitava no jardim do Éden, junto a Adão e Eva. Deus se fazia presente, eles desfrutavam de plena comunhão com Deus no jardim do Éden. A partir do momento que o pecado entra, eles são expulsos do Éden e perdem essa comunhão com Deus. O homem passa a viver ermo pela terra, mas Deus decide vir morar com o homem, de alguma maneira, manifestar sua glória no meio dos seres humanos. Como? Através do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo móvel, manifestava-se a glória de Deus no meio de Israel. Passado o tempo, Deus se manifestou no templo de Salomão. Agora Deus está num templo fixo, o templo de Salomão. Mas o templo foi destruído. Aí Deus manda Jesus. O Deus vivo vem morar no meio do seu povo. Mas esse não é um mistério. Qual era o maior mistério? É que o Cristo de Deus não viria apenas morar no meio do seu povo, mas que o Cristo de Deus moraria dentro do coração do seu povo. Oh, irmão, levanta a mão para o céu, diga glória a Deus, você que está me assistindo aí. Oh, glória. É isso, esse era o grande mistério de Deus. Qual era o grande mistério de Deus, pastor? Que um dia Deus moraria dentro do ser humano, que um dia Deus faria de seres humanos mortais como eu e você, pecadores, cheios de defeitos, Deus faria de nós morada dele. Ele moraria dentro de nós. Esse era o mistério oculto há tanto tempo e que Deus revela através de Jesus Cristo. Quem aqui é morada de Deus? Quem aqui é templo do Espírito Santo de Deus? A partir do momento que a gente recebe Jesus, nós somos morada dele. Ele faz de nós sua casa, sua habitação. Pode morar, Senhor, eu sou tua casa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Esse é o mistério de Deus. Não é te fazer ficar rico, milionário, resolver todos os teus problemas, todos os teus dilemas, tirar todas as tuas aflições. Não, isso é só no céu. O grande mistério de Deus é fazer de mim e de você morada dele. Ele quer morar dentro de nós. Alguém está me ouvindo, está dando glória a Deus nessa noite? Não é possível que não tenha alguém dando glória a Deus aí. Aleluia. É por isso que Paulo, eu vou ler um texto, não dá para ler muito texto porque o horário está avançado. Paulo escrevendo aos Gálatas, abre aí por favor, Gálatas capítulo 2, bota na tela para a gente. Olha que texto lindo, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. É por isso que Paulo vai revelar esse mistério. Olha o que diz o texto, Gálatas 2:20, quem achou diga amém. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, isso é muito forte. Olha o que Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em mim. Oh, glória. Põe a mão no coração, diga assim: obrigado, Senhor, por morar em mim. Eu não sou merecedor, eu não sou digno, Senhor, mas este é o mistério. Qual é o mistério? Que um dia Deus moraria em nós, não apenas habitaria no nosso meio, como Ele habitou no meio dos discípulos. Não, isso era pouco para o que Ele queria fazer. Qual era o projeto de Deus, Vanderlei? O grande mistério que estava oculto é que Deus faria do ser humano sua habitação. Oh, aleluia. Oh, glória. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. É por isso que quando você vai no livro do profeta Ageu, o tempo é muito pequeno, mas é muito profundo. Você vai ver lá, eles reconstruindo o templo de Salomão que foi destruído, e eles vão reconstruir, mas o templo fica muito pequeno, não tem toda aquela glória do templo de Salomão, o templo reconstruído. E aí, eles começam a chorar, dizendo alguma coisa, que o templo não era a mesma coisa, se lembrando do grande templo de Salomão. Aí
Aí o profeta diz assim: a glória desta última casa, não é da segunda casa, não existe glória da segunda casa. Tem muita gente que diz glória da segunda, não tem isso na Bíblia. Existe a glória da última casa, será maior do que a primeira. Irmão, qual seria a última casa? Eu e você, a última casa de Deus. Ei, meu irmão, levanta a mão, porque a glória da última casa, Silvio, seria maior do que a primeira. Que é isso, pastor? Que a glória que se manifestou no templo de Salomão, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé, era pequena diante da glória que está sobre a minha e tua vida. Meu Deus, tem alguém entendendo? Esse negócio é muito forte para alguém. Eu não sei se tem alguém entendendo aqui nesta noite o que Deus está falando aqui. Oh, aleluia. Tem glória de Deus aonde? Na vida do crente. Ei, tem glória de Deus. Tem gente que vou na igreja buscar glória. Não, a glória já está em você. A glória de Deus está sobre a tua vida. Aqui se manifesta o quê? O ajuntamento da glória de Deus. Tem glória aqui, tem glória aqui, tem glória aqui, tem glória aqui, tem glória aqui. A glória está sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Esse é o mistério. O mistério é que Deus decidiu encher os crentes de glória. Agora tem crente vazio da glória, isso eu sei. Mas os crentes que estão na presença estão cheios da glória. Os crentes que estão na presença, a glória desta última casa será muito maior do que a da primeira. E esse é o mistério. O mistério de Deus revelado é este. Por isso que eu volto lá em Colossenses para mostrar para vocês que este é o mistério. Então eu estou revelando para vocês o mistério. Olha o que diz o versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Qual é o mistério? Entre os gentios, entre aqueles que não são judeus, que é Cristo em vós. O grande mistério de Deus é esse. É Cristo em nós, Eleusa. E isso faz com que tenhamos esperança. De quê? Da glória. Quem tem esta presença está esperançoso porque vai para a eternidade. É o passaporte. Oh, aleluia. Quem vai para o céu é quem tem Cristo. Quem está em Cristo e Cristo está nele. Porque não adianta dizer assim, eu estou em Cristo. Tem que saber se Cristo está em você. Aleluia. Tem muita gente dizendo, eu estou em Cristo, mas tem que saber se Cristo está em você. Se você está em Cristo e Cristo está em você, é a esperança da glória. Você vai para o céu. A morte não é um final. Ou ainda que te matem aqui na terra, a glória está te esperando. O céu da eternidade está te esperando. Quem diz isso, diga glória a Deus. É por isso que Paulo, finalizo aqui o versículo de número 28. Paulo diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem. Homem aí é pessoa, é ser, não é homem no sentido de sexo masculino. Por isso que Paulo diz, ao receber este mistério, anunciamos, admoestando a todo ser e ensinando a todo ser em toda sabedoria, porque para ensinar tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento da palavra, para que apresentemos. Paulo diz, a partir do momento que eu recebi essa revelação, esse mistério foi me revelado, eu decidi me entregar neste mistério e anunciar este mistério a todo ser humano. E ele diz assim, e qual é o objetivo de anunciar esta verdade? Para que todo homem, pessoa, crente, seja o quê? Seja o quê? Perfeito. Agora a gente precisa pensar, o que é ser perfeito? Porque no contexto do nosso português, perfeito é uma coisa sem erro, sem defeito. Mas o termo perfeito no grego, quando Paulo escreve que o objetivo da mensagem de Deus é transformar o ser em alguém perfeito. Vou repetir. O objetivo da mensagem de Deus é
transformar os crentes em alguém perfeito. Perfeito no grego é teleios, que significa maduro. Uma árvore que gerou fruto e o fruto amadureceu. O objetivo de nós nos alimentarmos da palavra, sermos ensinados pela palavra, sermos instruídos pela revelação de Deus, é para que a gente cresça. Porque uma árvore, para gerar fruto amadurecido, primeiro ela precisa ter raiz, depois ela começa a crescer, crescer. Vai surgindo os primeiros galhos, vai surgindo as folhas, e depois começam os frutos, e eles vão amadurecendo até o tempo da colheita. E quem que vai fazer isso em nós? Quem é isso que a palavra nos dá? Raiz. A palavra proporciona a nós firmeza, a palavra nos dá crescimento, a palavra faz nos crescer, a palavra faz nos amadurecer, e é isso que Deus espera do seu povo, que ouve a sua palavra. Tenha raiz, cresça, amadureça. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Sabe qual o dilema, irmã Jaqueline? O que me assusta é perceber que tem muitos dentro da igreja que ainda não amadureceram. Olha o que diz o texto, 1 Coríntios, capítulo de número 3, eu já estou finalizando. 1 Coríntios, capítulo de número 3, abra sua Bíblia, por favor. É muito perigoso porque a gente precisa entender que o objetivo de Deus é que nós sejamos perfeitos, e o termo perfeito é amadurecido. É maduro, provado, testado, aprovado. Está entendendo, Carol? É isso que Deus espera. E Ele envia a sua palavra, e esta palavra é que vai fazer isso em nós. Mas olha a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Espirituais é amadurecidos. Não posso falar com vocês como crentes amadurecidos, mas como a carnais, ou seja, dominados pela natureza humana. Como a meninos, vocês não amadureceram, vocês são infantis na fé. Meu Deus, irmãos, a igreja de Corinto tinha fogo, tinha revelação, tinha poder, tinha língua estranha, tinha mistério, tinha tudo, mas não tinha amadurecimento. A gente tem que ter cuidado com essa questão de poder. Nosso meio pentecostal tem muito a dizer: eu quero poder. Aí poder fala muito mistério, profetiza muito, muita visão, muita revelação, mas qualquer vento tira. Não tem firmeza, não tem raiz, não tem tronco sólido. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. É um menino, ora muito, mas ao mesmo tempo é fofoqueiro. E coisa feia, homem fofoqueiro. Tem homem fofoqueiro, tem mulher fofoqueira, tem um monte de coisa ruim dentro da igreja. É gente que está na igreja, está ouvindo a palavra, está sendo alimentado, mas não cresce, não amadurece, não tem raiz. Mas Deus espera que seu povo amadureça, seja crente maduro. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus aí. A igreja de Corinto, olha lá, a igreja de Corinto tinha fogo, tinha poder, segundo eles lá, revelação, língua estranha, mas olha lá, eram meninos, eram carnais, não eram maduros. E tem muita gente assim, que é muito fogo, é fogo demais, é muito fogo, é fogo puro, mas é imaturo, não tem sabedoria, é imatura, fala muito, não tem trava na língua, a língua é maior do que essa gravata aqui, ó. Mas é fogo puro, vive nos montes em oração, mas não tem amadurecimento, não tem maturidade cristã. E nessa vida o que a gente precisa mais do que fogo é maturidade. Eu tenho aprendido uma coisa: muito mais do que fogo, eu preciso de maturidade. Sabe por quê? Porque maturidade me faz suportar certas coisas dentro da igreja. Se eu não tivesse maturidade, eu não suportaria.
eu já teria me afastado do evangelho. Mas a maturidade me ajuda a suportar a negligência, a falta de responsabilidade de alguns, a negligência, a falta de respeito, a imaturidade, a carnalidade de alguns, a falta, as decepções. Se eu não tivesse maturidade, então nós temos que buscar, Senhor, me dá maturidade. Maturidade para enfrentar os problemas, maturidade para ser crente, maturidade para quando alguém pisar no meu pé, isso não vai me desviar, isso não vai me afastar. Maturidade para me lidar com as tempestades da vida, com os problemas que surgem. Eu quero maturidade. Não adianta ter fogo, e chega em casa não tem maturidade. Aí a briga está feita dentro de casa, porque falta maturidade. Tem muito fogo, falta maturidade. Olha o que diz versículo 2. Ele diz assim para a igreja de Corinto: com leite vos criei, e não com manjar. Ou seja, vocês ainda são bebês, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Depois de tanto tempo a igreja não amadurece, ainda são bebês. Eu ainda estou criando a vocês há tanto tempo com leite. Até quanto vocês vão ficar no leite? Meninos, são meninos na fé. Ele está falando, eu não estou falando para ninguém aqui não. Eu estou falando que Paulo falou para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era menina. A igreja de Corinto não crescia, não amadurecia. E Paulo está dando uma palavra dura para a igreja de Corinto. Vocês ficam fogo, e não cresce, não amadurece, precisa de leite, ainda não pode comer uma comida sólida, uma comida forte, porque vocês são meninos. Olha o que diz versículo 3, ele diz assim no versículo: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós. E por quê? O que identifica essa igreja como menina, imatura? Porque havia entre elas inveja, contenda, dissensão. Não são porventura carnais e não andais segundo a igreja. Era fogo puro, mas não faltava contenda, não faltava divisão, não faltava fofoca, E aí Paulo diz: vocês precisam amadurecer para saber lidar com essas situações. Olha o que diz. O negócio é forte, né? Como é que uma mensagem dessa vai atrair muita gente, gente? Como é que uma mensagem dessa... Eu queria fazer um desafio a esses pastores que estão fazendo campanha do envelope enchendo a igreja. É muito... irmão, deixa eu te falar. Por misericórdia de Deus, se nós quiséssemos, isso aqui estava lotado de gente. Era só fazer uma campanha, trazer um pregador famoso aqui, falar que hoje era a campanha da chave da vitória. Isso aqui estava abarrotado. Eu quero fazer um desafio para esses pastores que estão enchendo a igreja, num tempo que não deveria fazer isso, sem sabedoria, e parar de dar o púlpito para terceiro, e assume o teu papel de pastor, e alimenta esse rebanho, para tu ver se tu vai ter essa multidão dentro da igreja. Prega o evangelho. Você, pastor, e para de dar o púlpito para outro. Fica tirando ovelha de um monte de igreja com essas campanhas mirabolantes. Prega tu o evangelho, rapaz. Tu não foi chamado para pregar. Alimenta este rebanho com a palavra. Fica dando púlpito para mercenário. Gente que não tem compromisso com Deus, que não tem raiz, que fica pulando de igreja em igreja. Não é tempo para isso. Nós vivemos um tempo. Será que nós não estamos ouvindo a voz do juízo de Deus sobre a terra? E Deus está falando com a sua igreja. É tempo de pastores alimentarem o rebanho, fortalecer o rebanho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E eu espero que nenhum dos nossos crentes fique nessas campanhas malucas por aí. Eu espero não ter o desprazer de saber que tem um crente da nossa igreja nessas campanhas. Porque aqui não falta alimento. Se você está indo em outro lugar buscar, é porque você não está bem. Porque aqui não falta alimento. De repente o evangelho não é suficiente para você. Você precisa de coisas a mais além do evangelho. Mas deixa eu te falar uma coisa, para mim o evangelho é suficiente. E é o evangelho que vai me levar para o céu. Perdão aqui se eu falei demais, mas é algo que Deus mandou falar e vou falar. Não é para atingir ninguém aqui não. De repente é alguém que está precisando ouvir no Facebook. Eu vou aproveitar. Hebreus capítulo de número 5, eu encerro. Hebreus capítulo de número 5. Pessoa assume uma igreja, abre uma igreja, não é pastor, não tem alimento, aí fica tendo que dar púlpito para os outros. Fica dando púlpito para os outros porque não tem alimento para a igreja.
alimenta esse rebanho. Foi para isso que Deus chamou os pastores, para alimentar rebanho. Não foi para encerar cadeira de igreja, não, de púlpito, não. É para alimentar rebanho com a doutrina, com o evangelho, com alimento. Porque nós estamos vendo o tempo final e Deus vai cobrar de nós, pastores, o sangue de cada um que se perder. Aleluia. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Hebreus capítulo de número 5, eu encerro, versículo de número 12. Diz assim, Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestres, pelo tempo que vocês têm de crente, vocês já deveriam ser mestres. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O autor dos Hebreus disse que os crentes estavam como meninos, bebês, e pelo tempo que tinham de igreja eram para ser maduros. Mas ele olha e constata que aqueles crentes ainda eram, não era menino não, Simone, bebê, porque precisava de leite, então eram bebês recém-nascidos. E ele diz, que vergonha, pelo tempo que vocês têm de igreja, já eram para vocês estarem ensinando a outros, serem mestres, e vocês ainda precisam ser ensinados. Até quando vocês não vão amadurecer? Isso é muito sério. Crentes que não eram maduros, crentes que não tinham condições de receber uma palavra dura. Hoje eu estou entregando para vocês aqui, é feijão com arroz e farinha, é vaca atolada, é aquele alimento que aquele prato que tu come, chega a pingar suor, o negócio é forte aqui. Não estou dando leite para vocês, leite seria para o novo convertido, vamos lá pegar a revistinha, vamos, né? A Elielza está aqui mais nova, está recebendo alimento sólido, já está madura porque está recebendo alimento sólido, não está mais na papinha não, já foi o tempo da papinha, né, Elielza? Agora está no alimento sólido. Isso é para você crescer, para você amadurecer, para você ter estrutura, para vencer as batalhas, para quando o diabo vir, você está com a espada na mão, diz, pode vir Satanás, porque eu estou armado com a palavra. Oh, aleluia. Eu estou manejando essa, pode me ajudar, Gabriel? Eu estou manejando esta palavra. Eu não sou mais um crente menino, quando eu era menino, eu vivia como menino, fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci, agora eu não sou mais menino não, agora eu sou um crente maduro, uma crente madura na fé, aleluia. Não é qualquer vento que balança não, irmão, eu estou na presença, eu tenho palavra, eu tenho alimento, ei, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Me ajuda aí, Gabi, fique de pé para a gente orar. Oh meu Deus do céu, palavra de Deus é palavra forte, né, irmão? Ninguém fique chateado com o pastor Luciano não, mas é a palavra de Deus, alimento sólido, não é leite não, é alimento sólido para a igreja. Irmão, nós estamos vendo um tempo difícil, e se nós não tiver alimento, é bezetacil, né, irmã Jaqueline? Bezetacil. Eu já contei isso, eu gosto muito de contar isso. Um dia eu estava passando mal toda a vida, tomando medicamento. Simone, tomei tudo que tu pode imaginar e nada resolvi. Fui lá no hospital de Magé. Fui lá no hospital de Magé. O médico olhou para mim e falou, doutor, estou sentindo muita dor e tal. Ele falou, peraí que eu vou dar um remédio bom para você, meu filho. Isso aí vai... Preparou lá, anotou lá... prescreveu, fui lá, entreguei. Veio a menina lá com uma injeção desse tamanho. Falei, o que é isso aí? Ela falou, bezetacil. Falei, sangue de Jesus. Eu já tinha ouvido falar que o negócio era ruim, mas pelo tamanho da injeção fiquei assustado. Estiquei o braço para ela. Ela falou, não é no braço não, é na polpa, é atrás. Falei, sangue de Jesus. Ah, meu Deus do céu, eu pastor, que vergonha fazer isso. Rapaz, ela aplicou aquilo, meu Deus do céu. Olha, eu saí manquejando, eu estava igual Jacó, depois que lutou com o anjo. Não conseguia nem sentar, meu filho. O negócio, olha, que injeção terrível para doer aquilo. Mas tem uma coisa, depois de algumas horas já não estava sentindo mais nada. Doeu na hora, mas foi sarador.
Às vezes Deus dá uns bezetacil para nós, negócio forte, que dói na hora, mas né, Silvio? Silvio está lá, é enfermeiro, sabe disso, né, Silvio? Tem uns negócios que é forte demais, né? Que dói, mas é curador. Ô Silvio, vem fazer a sua oração aqui, vem cá, Silvio, vem fazer a sua oração. Vem agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Quantos foram abençoados por Deus depois desse manjar, desse bezetacil que nós tomamos aqui, né? Dessa vacina forte que tomamos aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. Palavra de Deus, né, para a nossa vida. Silvio vai estar fazendo esta oração, vai estar agradecendo o Senhor por esta palavra e pedindo a Deus que esta palavra fique no nosso coração. Vamos orar junto com o nosso querido irmão Silvio. Paz do Senhor para a igreja. Oremos ao Senhor. Senhor bendito, soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Deus, de ouvir a tua palavra, Senhor, de aprender, Senhor, mais de ti, Senhor. Deus, continua nos conduzindo em vitória, continua, Deus, nos fortalecendo, continua, Senhor, ajudando, Senhor, a tua noiva, Senhor. Deus, a minha oração, Deus, nesta noite, Senhor, é que a cada dia, Senhor, a cada anoitecer, alvorecer, o Senhor continue também, Deus, dando sabedoria, unção, Deus, ter ungido o pastor Luciano, para ele conduzir, canalizar a tua obra, Deus, e para, Senhor, sempre, Deus, ele trazer esse alimento, Senhor, do céu, Senhor, para a tua igreja. Deus, nos leve em paz para casa, nos proporciona, Senhor, uma semana de vitória abençoada. Abençoe, Senhor, cada vida que está sendo alcançada, Deus, nesta noite, através dessa palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória. Quantos podem dizer glória a Deus aí? Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam: e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.